O ponto é que, aí você vai pegar, olha, e foi engraçado, porque tinha um amigo meu, né, jornalista, que eu tava com ele. Mas só não esquece, depois você fala de como veio o livro. Do livro. E aí eu pensando, mas isso já passou? Mais ou menos. A eleição de 2022, eu tava em Pinheiros, Tá. eu tava com um amigo jornalista de política, e aí de repente alguém me tacou uma fruta podre. Você tava sentado num lugar assim? Ele tava dentro do carro. Ah, dentro do carro. E alguém enfiou, tacou, chegou perto e tacou. Aí ele virou e falou: Nossa, era verdade, então tudo que você fala. Como assim, palhaço? Aí eu falei assim: Não, porque a gente, cara, era inimaginável que alguém chegue e faça uma coisa dessa. Mas faz. Faz, cara. Faz. E aí eu já pedi, por exemplo, namorada, essas coisas, companheira, eu peço, não posta, não me defende, não faz. Uma única namorada de 2015 que me defendeu publicamente, ela teve que sair das redes durante um tempo, porque ela foi, o pessoal foi pra cima, começou a E com mulher ainda é pior ainda. Exatamente, né? misoginia. Então o que acontece? No final das contas, eu apanhei muito offline, mas eu apanhei muito mais online. Sabe, do tipo, o pessoal mandando uma foto de rua de gente próxima a mim e fala, olha, tal pessoa, toma cuidado, viu? Porque aqui essa rua tem muito estupro. Cara. Desse tipo de coisa. O foda da minha casa, saber que é fácil invadir sua casa. Então tinha muito ódio. O que aconteceu? Eu fui percebendo padrões, eu fui estudando. A melhor coisa pra você o meu analista, inclusive, eu faço análise, há 15 anos com essa pessoa. A análise é fundamental para manter a sanidade, e ele é muito especialista em pessoas que são vítimas de trauma, tortura, coisas e tal, né, o meu analista. E ele foi super muito importante, assim, para poder baixar a minha ansiedade, né, com relação a tudo isso, aprender a lidar com isso, aprender principalmente que o ódio não é por você. O ódio não é você naquele momento. O ódio é aquilo que não é contra você. Representa, é o que você representa para aquela pessoa. Não quem você é de verdade, mas é o que está na cabeça da pessoa. O que ela representa para aquela pessoa. Aí desumaniza você, você não é uma pessoa, você é um inimigo a ser destruído, não é? Exatamente, você é uma ideia a ser destruída. Você sabe, os torturadores... Porque ficaria mal, né? Se fala assim, eu odeio essa pessoa e eu quero que ela perca tudo. Não, ele é um inimigo e ele é horrível. A pessoa nem me conhece. Mas já aconteceu aqui, sabia? Eu trago pessoas, as pessoas, pô, eu odiava esse cara. Aí o cara escuta a história de vida dele e é muito parecida com a história da pessoa. Exato, e é por isso que o cara perdeu a mãe, que nem eu, ou ele teve uma infância não sei o que e tal. O cara fala, não imaginava que essa pessoa era assim. Por quê? É por isso que eu falei empatia no começo. Você se colocar no lugar da pessoa é transformador. Você, na verdade, por isso que eu falo da questão religiosa ou da questão ética secular, não importa. Se você coloca no lugar da pessoa, é transformador isso. Então, o que acontece? Eu falei assim, gente, isso tem padrões de ataques, padrão disso, padrão daquilo. Eu falei assim, poxa, eu vou entender, eu vou me informar, fui pesquisar, fui ler, sabe, como pesquisador mesmo, já tinha doutorado, fui abrir uma nova linha de pesquisa só sobre isso. E aí, com o resultado, eu falei, ou eu publico uma coisa que é um tratado acadêmico, ou eu publico um manual de sobrevivência para quem vai se enfrentar a mesma coisa na rede social e saiba, né, o que está acontecendo. E aí eu fiz isso. Tanto é que o do Vivier, que escreve a quarta capa, ele fala isso aqui é um manual de sobrevivência na internet. Pois é. Esse livro. Por quê? Porque é o contrário, não tô xingando ninguém, não tô atacando ninguém, tô simplesmente falando assim, olha, o que significa, por que essas coisas acontecem, sabe, o que eu aprendi sendo xingado na internet? E aí? O que eu aprendi? Primeiro que eu aprendi que... Mas você já percebeu... Bom, posso estar falando bobagem, mas era assim desde o começo as redes sociais? Porque parece que isso é uma coisa que não era, as redes sociais eram totalmente pacíficas e foram ficando assim. Então, é que é o seguinte, eu acho que havia no começo muito uma utopia do que seriam as redes sociais. As redes conectar todo mundo, conectar, todo mundo vai entrar igual, etc e tal. Era muito humor, muito... Mas o que aconteceu? As redes sociais, primeiro, o que estava fora entrou. O que estava fora, digamos, que todo mundo tomou. E aquilo é o mundo. Só que aquilo é o mundo, ou seja, a rede social no começo trouxe para fora o que tá e aproximou as pessoas. Então quem sentia ódio, mas se sentia isolado, se encontra com a outra pessoa que se sente ódio, fala, vamos sentir ódio juntos, né? Não, e outro cara odiava você, não tinha um lugar onde você tava lá todo dia falando escrevendo. E não tinha como ele vai falar e gritar que ele me odeia. Aí o Humberto Eco fala, né, que deu espaço, muitas vezes deu espaço deu megafone pro idiota da aldeia. Pois é. Né? Existem os idiotas da aldeia, a direita e a esquerda. Então, mas o que acontece é que é o seguinte, isso foi, e depois, segundo, o que também ferrou bastante foi o algoritmo.
Claro. Os algoritmos, eles dão preferência para conteúdo, para material de confronto. Porque a intenção dele é que você fique mais tempo na plataforma, para ficar mais tempo na plataforma. Para consumir mais anúncios, ódio, produzir mais. E aí é exatamente É. isso. Agora, o que você aprende? Primeiro que você aprende que a internet, ele não é uma... O conteúdo da internet que tá vindo contra você, ele não é contra você. Aquilo que a gente falou. A primeira coisa que você aprende é isso. Ela é contra uma ideia. Né? Segundo, ataques na internet têm caudas longas. Ou seja, o que é cauda longa? Você postou uma coisa na internet, um ataque, ele vai continuar lá por muito e muito e muito tempo te causando mal. Ah, tá. Né? Cauda longa é porque o bichinho passa e depois a cauda continua passando depois que o bichinho passar. Então ele vai continuar lá causando mal a todo mundo. Volta e meia resgatado. Vai ter que ser resgatado, ele não vai morrer, ele vai continuar lá. Terceiro, as pessoas tendem a acreditar, achar que é verdade aquilo com a qual elas concordam e achar que é mentira aquilo da qual elas discordam. Olha lá né? a capa do... Essa é a capa do livro, né? Eu acho que vendeu bastante por causa do nome, na verdade. Com né? certeza. Porque o nome é muito bom, né? O que eu preciso chegar na internet. E é o seguinte, ou seja, as pessoas tendem a concordar com o que elas concordam e discordar, concordar com aquilo que elas acreditam e discordar do que não acredita. Achar que é verdade aquilo que acredita, achar que é mentira o que não acredita. Isso é um comportamento, inclusive, de preservação da pessoa, do clã. Porque a pessoa, imagina só, vivia numa tribo antiga, o distante, o estranho, você precisa tomar cuidado. Porque ele pode te ferrar, né? Ele pode ser um invasor, né? Pode querer matar você e sua família. Então, tem um medo do desconhecido, só que as redes sociais acabam levando isso para a enésima potência. Tem muita coisa que eu acabo discutindo no livro. Agora, tem um ponto interessante que é o seguinte, e eu acho que isso é legal. Eu tento, na verdade, quando eu tomo um ataque pesado, eu tento não levar muito pro pessoal, a não ser que seja de alguém que sistematicamente